Bom, e o BCTV volta, na edição de hoje, a prestar um serviço público sobre a reta final da entrega das declarações do imposto de renda. Nós temos recebido muitas perguntas de contribuintes com dúvidas, faltando poucas horas para o fim do prazo. Ontem nós fizemos uma edição especial do BCTV para esclarecer questões, mas muita gente segue com receio de enviar declaração sem tirar todas as dúvidas. Então, agora nós vamos levar essas perguntas ao advogado tributarista Edemir Marques de Oliveira, que esteve há pouco tempo aqui com a gente em outra entrevista, e ele vai nos ajudar, então, a esclarecer mais dúvidas. Boa noite, doutor Edemir. Uma honra tê-lo aqui de volta no BCTV. Olá, boa noite. O prazer é todo meu estar aqui colaborando com vocês com mais essa prestação de serviços. Boa noite, doutor Edemir. Está chegando a hora, né? E muita gente ainda não enviou, né? Pois é, estamos com prazo bastante apertado, né? Tivemos uma prorrogação, que normalmente a entrega da declaração sempre foi até o final de abril, e de alguns anos para cá temos ido considerando o mês de maio também para a entrega, né? Então, já está no finalzinho do prazo. Bom, muito obrigada pela participação nessa prestação de serviço tão importante, né, para o nosso público. A partir de agora, faltam cerca de 53 horas e 25 minutos para o prazo final da entrega das declarações de imposto de renda. O prazo final é na próxima sexta-feira, dia 29, às 23 horas e 59 minutos. Doutor Edemir, eu vou começar com uma pergunta minha aqui. É arriscado deixar a entrega para os minutos finais e o sistema da Receita Federal não receber a declaração? Qual é o conselho que o senhor dá? É muito arriscado, sem dúvida alguma, deixar a declaração para os últimos minutos, para a entrega, é bastante arriscado. Essa é uma situação que pode causar erros e inconsistências, e até uma das maiores causas de uma declaração cair em malha fina é justamente quando a pessoa deixa para a última hora, porque deixa para a última hora, é muito improvável que ela consiga juntar toda a documentação necessária para apresentar a declaração de imposto de renda, então falta tempo na entrega. Se a pessoa deixa para a última hora, muita gente vai acessar o sistema, vai sobrecarregar o sistema da Receita, e é bem provável que ela não consiga cumprir o prazo, e aí, não cumprindo o prazo, ela vai estar sujeita a uma multa por atraso na entrega da declaração de imposto de renda. A multa, a gente sabe que tem uma multa mínima simbólica de R$ 165, mais ou menos, quando não há imposto devido a pagar. Perdão, Mas multa de quanto? R$ 165,19, né? Certo. E 74 centavos, perdão. Que quando a pessoa não tem imposto nenhum devido. Mas quando ela tem imposto devido, mesmo que integralmente pago no ano, vamos supor que ela apurou um valor de R$ 1.000 para pagar no imposto e já teve o pagamento do imposto durante o ano por retenção na fonte, por exemplo. E ela, por não conseguir entregar no prazo, por conta do acesso ser bastante grande da Receita, a multa é devida mesmo que ela tenha pago esse total de imposto. E aí a multa não é de R$ 165, mas sim de 1% ao mês ou fração de mês por atraso na entrega da declaração. 1% sobre o valor do imposto devido. Percebe? Então, o risco é bastante grande, né? Agora, doutor Edemir, antes de seguir para as perguntas dos nossos telespectadores e ouvintes, eu vou fazer mais uma pergunta minha, que é o meu caso, e eu acho que pode ser útil também para outras Sim, pessoas. com certeza. Eu estou há mais ou menos um mês tentando fazer uma correção. Eu já estive na Receita. Havia uma falha no meu, dizendo que eu estava no sistema do exterior, como se eu morasse fora, sendo que eu nunca Certo. morei. E Uhum. aí eu estive lá, me disseram, não, fica tranquila, está corrigido. De 3 a 7 dias nós vamos mandar um e-mail e aí Uhum. você vai poder enviar, já vai estar tudo corrigido. Recebi o Perfeito. e-mail anteontem. Correto. Porém,
na hora que eu vou enviar, continua dizendo que meu CPF consta como do exterior, como se não tivesse sido feita a correção. O que fazer? É uma situação bastante incomum mesmo, porque os cadastros da Receita Federal, eles são capacitados para processar as alterações de forma rápida, né? Ainda mais você estando presencialmente na Receita Federal, tendo sido atendida e providenciando alteração, já era para ser alterado, né? Fui muito bem Então, atendida, não costuma acontecer isso. Recebi um e-mail Dizendo dizendo que que a dá situação está alteração. regular, tudo ok. Mas quando vai enviar, diz que mesmo erro de antes, CPF, CPF. tipo, como se eu vivesse não, que o endereço é brasileiro, como se o meu sistema tributário fosse do exterior, foi isso que me explicaram lá. Mas não foi aceito a transmissão da declaração? Não, porque dá esse erro. Não. Se você não continuar não conseguindo, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer a declaração de imposto de renda, preencher e salvar num pendrive ou no dispositivo móvel e ir até a Receita Federal para que ela receba a sua declaração através do dispositivo móvel, na mesma unidade que você foi atendida, para você não perder o prazo. Boa ideia. Muito obrigada, doutor Edemir. Gostei. Obrigada. Farei isso amanhã. É certo. Muito obrigada. Agora, vamos às questões enviadas pelos nossos telespectadores e ouvintes aqui do BCTV. Doutor Edemir, o Rodrigo de Belém quer saber quem precisa declarar se recebeu seguro-desemprego. Bom, o seguro-desemprego, o rendimento de seguro-desemprego, ele é isento de tributação, não tem tributação. Então, receber o seguro-desemprego em si não interfere na obrigatoriedade ou não de declaração. Ele tem que considerar as situações que obrigam a entrega da declaração, quem teve rendimento tributável, se ele teve rendimento tributável durante o ano em valor superior a R$ 35.500, mais ou menos, durante o ano, ou rendimentos isentos, somados aos os rendimentos de seguro-desemprego, superarem R$ 200 mil no ano, por exemplo, também está obrigado. Se ele teve ganho de capital durante o ano, com pagamento de imposto, também está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Se ele teve rendimentos do exterior, é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Então, ele tem que ver as condições, as exigências para apresentar, se ele se enquadra. O fato de receber só o seguro-desemprego, não, o seguro-desemprego é um rendimento isento, se ele só teve esse rendimento de seguro-desemprego durante o ano todo, esteve abaixo de rendimentos isentos do valor de R$ 200 mil, ele não é obrigado a apresentar a declaração. Perfeito. A nossa ouvinte Fabiana mandou um vídeo, vamos ouvir. Oi, meu nome é Fabiana e eu gostaria de saber como declarar o FGTS corretamente. O doutor Edemir conseguiu ouvir? Não consegui ouvir. Não. Ela perguntou como enviar o FGTS corretamente. Dá para repetir, meninos, o vídeo, por favor? Eu não. Oi, meu nome é Fabiana e eu gostaria de saber como declarar o FGTS corretamente. Isso, ela quer saber como ela consegue declarar o FGTS corretamente. Bom, perfeitamente. O FGTS é um rendimento isento também, normalmente recebido como uma indenização quando da rescisão do contrato de trabalho. Então, ela tem que informar na declaração de imposto de renda como rendimento isento, na ficha de rendimento isento. O ideal é que ela tenha em mãos o documento ou o extrato fornecido pela Caixa Econômica que contém o valor do rendimento pago, para que ela possa considerar na ficha de rendimentos isentos, informando a fonte pagadora a Caixa Econômica Federal, o CNPJ da Caixa, e o valor recebido como rendimento isento. Perfeito. O Gustavo de Porto Alegre pergunta como declarar consórcio de imóvel ou veículo. Bom, o consórcio, você tem 2 situações, né? A situação do consórcio contemplado
ou consórcio não contemplado. Na situação em que o bem do consórcio tenha sido contemplado no ano de 2025, então basta, na ficha de bens e direitos da declaração, onde consta a ficha do código relativo ao consórcio não contemplado, no ano de 2024, na coluna do ano 2024, repetir o valor que foi informado na declaração anterior, e na ficha do ano de 2025, informar o valor zero. E abrir um outro código para o bem recebido, seja o imóvel, seja o automóvel, informando o que foi contemplado o bem, informando o código específico, seja do imóvel ou do automóvel, aí os valores pagos a título de consórcio até o ano anterior, que foi informado na declaração do ano anterior, mais as parcelas pagas esse ano. E depois continua informando os valores pagos na declaração de bens. Se o consórcio não foi contemplado, basta ele abrir o código de consórcio, né, na ficha de bens e direitos, é o código 5, se não me falha a memória, de bens, especifica o contrato de consórcio, o valor das parcelas pagas no ano de 2025, somada às parcelas do ano 2024. Perfeito. A doutora Edemira Lúcia, de Manaus, disse o seguinte: preciso declarar saldo de conta corrente inferior a R$ 140? Não. Saldo de conta corrente, conta poupança, aplicações financeiras, cujo valor individual seja inferior a R$ 140, não é obrigado a declarar. Ok. O Henrique, de Natal, Rio Grande do Norte, pergunta como declarar precatórios recebidos. Bom, precatórios são uma forma de pagamento de decisões judiciais e que normalmente pagos, seja pela União, pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, em situações de sentenças ou decisões judiciais. Então, esses precatórios são rendimentos decorrentes de decisões judiciais. O tipo de rendimento a que se refere o precatório que vai determinar como informar esse precatório. O precatório, se for decorrente de alguma, por exemplo, uma remuneração ou uma aposentadoria, uma diferença de aposentadoria recebida, tem natureza de rendimento tributável ou não. Então, se a natureza daquele precatório for decorrente de um rendimento tributável, informar como rendimento tributável na declaração. Se for de uma natureza de um rendimento isento, como uma indenização, por exemplo, que é isento, a informar como rendimento isento. Normalmente, as indenizações pagas, elas, no próprio pagamento, ela já tem uma tributação na fonte, ou seja, já vem com desconto de imposto na fonte. Isso não quer dizer que isso já determinou a tributação, porque pode ser tributado na declaração uma diferença em decorrência da natureza desse precatório. Então, depende muito da natureza do rendimento que está por trás dessa decisão judicial. Ok. A Adriana Xará, minha, lá de Goiânia, pergunta como declarar bens herdados ainda não partilhados. Bom, bens herdados ainda não partilhados significa que esses bens ainda são da propriedade de todos os herdeiros, ainda não foram individualizados em relação a todos os herdeiros. Então, teve um falecimento de alguém, esses bens dessa pessoa que faleceu são dos herdeiros no momento do falecimento, mas ainda é um patrimônio indiviso, que a gente costuma chamar de espólio. Então, este espólio, ele é sujeito a uma declaração de imposto de renda própria, e não, os herdeiros ainda não, enquanto não feita a partilha, ainda não declaram esses bens, mas o espólio, sim. Então, o espólio, quando do falecimento da pessoa,
se a pessoa estava sujeita à declaração do imposto de renda, o espólio também tem que verificar se é obrigado ou não por conta dos rendimentos que podem continuar sendo oferidos durante o ano, a questão de patrimônio. Então, no ano do falecimento, se faz o que se chama de declaração inicial do espólio. Nos anos seguintes, enquanto não concluído o inventário, tem a declaração ou as declarações intermediárias do espólio. E no ano em que ocorre a partilha, aí tem a declaração final do espólio, porque enquanto não feita a partilha, este patrimônio é do espólio. É um conjunto que a gente diz que é indiviso, né, que ainda não... Aí quando feita a partilha, aí cada herdeiro acaba recebendo uma cota dessa herança como rendimento isento, e aí passa assim, aí a partir daí poder incluir na declaração aquele bem objeto da partilha ou aquela fração do bem objeto da partilha e incluir na própria declaração do herdeiro, mas só depois da partilha. Perfeito. Doutor Edemir, o Paulo de Maceió pergunta: preciso declarar saldo de carteira digital como PicPay ou Nubank? Sim, é uma conta bancária como qualquer outra, né? Então, se estiver dentro daquele limite que comentamos, os R$ 140, o saldo, se estiver superior a isso, tem que declarar, sim, normalmente. Ok. A Sofia de Fortaleza pergunta como declarar empréstimos feitos a terceiros. Os empréstimos são créditos que a pessoa tem contra esses terceiros, mesmo que familiares, né? Então, tem que ser incluído na declaração de bens da pessoa que concede o empréstimo, né, como um crédito a receber, tem um código próprio para declarar, aí tem que formar o CPF da pessoa que recebeu esse empréstimo, o valor e as condições de pagamento, e, por sua vez, a pessoa que recebe o empréstimo também tem que declarar como dívidas e obrigações aquela dívida, informando o CPF da pessoa que emprestou, o valor do empréstimo e as condições de pagamento. Isso é bastante importante até para justificar para a pessoa que recebe o empréstimo o eventual acréscimo de patrimônio, e aí ele tem uma origem para justificar esse acréscimo, muitas vezes até por conta do empréstimo recebido. Perfeito. Vamos ouvir a pergunta de um outro telespectador nosso, Tiago. Meu nome é Tiago e quero saber como sei que estou no primeiro lote de restituição do imposto de renda de 2026. Doutor, o senhor conseguiu ouvir? Ouvi sim. Perfeito. Bem, isso é bastante importante, sim, a colocação do Tiago. Acho que muitas pessoas têm essa mesma dúvida. A Receita Federal ela disponibiliza através do próprio site dela, no portal da Receita Federal, tem como consultar as restituições, tem um serviço próprio no site da Receita, onde consta o processamento das declarações, a pessoa basta acessar o site no serviço de consulta das restituições, informar o CPF, data de nascimento e outros dados mais importantes, e também através do aplicativo Meu Imposto de Renda, que a pessoa pode baixar e utilizar no celular, fazer a consulta também, e através do serviço do ECAC, que é o Serviço aos Contribuintes da Receita Federal. Então, ali dá para ver o processamento da declaração, qual situação a declaração se encontra e se ela já está na fila de restituição. Perfeito. A Natália também tem uma dúvida sobre restituição. Vamos ver o vídeo. Oi, meu nome é Natália. Eu gostaria de saber quem tem prioridade na restituição do imposto de renda. Quem tem prioridade na restituição do imposto de renda? A Natália quer saber. Bom, tem uma definição de prioridades pela própria lei, né? A prioridade são as pessoas com mais de 80 anos. As pessoas com mais de 80 anos ela tem prioridade total sobre todas as outras pessoas. As pessoas, depois os professores, as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas com alguma doença e alguma deficiência têm prioridade.
Por fim, as pessoas que entregaram e definiram o PIX como canal para restituição, né? Então, tem essa lista de prioridades colocada pela Receita Federal e que segue a determinação da lei também. Certo. A Daniele também está num vídeo perguntando sobre Pix. Vamos ouvir. Oi, meu nome é Daniele e gostaria de saber como é que funciona a restituição por Pix. Como é que funciona a restituição por Pix? Perfeito. Bom, restituição por Pix é uma maneira que a Receita Federal colocou para evitar erros na digitação de dados da conta bancária, né? Então, se a pessoa insere a informação, coloca a informação que quer receber via Pix, isso evita esse erro de digitar a conta bancária e a restituição ficar retida lá, parada na Receita. Qual é a condição? A condição é que a chave Pix seja o CPF da pessoa. Se a chave Pix for o CPF, a restituição vai ser depositada naquela conta, desde que o CPF naturalmente seja da própria pessoa que esteja apresentando a declaração, e não há maiores erros. A condição é a chave Pix ser o CPF. Perfeito. Doutor, são muitas perguntas, né? Bastante dúvida. Oi? Bastante. A declaração de imposto de renda ela é bastante simples e amigável para a maioria das pessoas, mas sempre acontece de surgirem dúvidas, principalmente na última hora. A Débora está perguntando o que fazer se não resgatar na restituição em um ano. Então, como a gente estava dizendo, pode ser que a restituição fique retida na Receita por alguma falha da informação que a pessoa dá, ou a conta bancária, a pessoa eventualmente não tem conta bancária, ou que falha, né? Quando a pessoa informa um dado incorreto da conta bancária, a restituição fica parada, não é depositada na conta da pessoa. Ou se a pessoa não tem conta bancária, também. A restituição era feita de que forma? Ela vai para o Banco do Brasil, mesmo que a pessoa não tenha conta bancária. No Banco do Brasil, basta a pessoa entrar em contato com a central de atendimento do banco, informando os dados da declaração, e receber esse recurso. Se a pessoa não se dirige ao Banco do Brasil durante o prazo de um ano, ela não perde a restituição. O que acontece? O Banco do Brasil devolve a restituição para a Receita Federal e a pessoa tem 5 anos para receber, ou seja, desde fez a entrega, tem restituição, ela tem 5 anos para receber a restituição. Mas aí, diferentemente de ir no Banco do Brasil durante esse primeiro ano, ela vai ter que acessar o site da Receita Federal e ter um serviço específico de receber a restituição através de um formulário eletrônico que o próprio site da Receita vai identificar quais são os dados necessários para esse formulário e poder receber de uma forma segura essa restituição. Certo. Agora o Matheus está perguntando se ele pode parcelar o imposto devido. Pode sim. O imposto de renda, se apurado o imposto na declaração, o imposto de renda a pagar, um saldo do imposto de renda a pagar, mesmo com as retenções feitas durante o ano, sobrar saldo do imposto a pagar, ele pode parcelar em até 8 cotas, desde que cada cota seja superior a R$50, não pode ser inferior a R$50 o valor de cada cota. E se o valor do imposto de renda devido for de até R$100, aí não pode parcelar, tem que pagar em cota única. E isso até o dia 29 de maio agora, até sexta-feira, já vence a primeira cota para quem tem imposto de renda a pagar. Tá? Então, nas cotas seguintes, se feito o parcelamento, tem incidência de juros equivalentes à taxa Selic, nas parcelas seguintes. A Silvana de Cuiabá pergunta como emitir DARF para pagamento. Bom, o próprio sistema de preparação da declaração, ele emite automaticamente o DARF. Basta clicar lá numa das funcionalidades do programa, se a declaração estiver sendo feita pelo computador,
tem a funcionalidade de emitir o DARF sai com código de barras e é tranquilo para fazer. E existe também a possibilidade de débito em conta para pagamento de imposto, né? Para quem apresentou a declaração até o dia 10 de maio desse mês, teve a possibilidade de fazer o débito em conta, programar o débito em conta para ocorrer agora no dia 29. No caso de quem for parcelar o saldo do imposto, é possível fazer o débito em conta a partir da segunda parcela. Também tem essa funcionalidade na declaração de imposto de renda. Certo. O Rodrigo de Uberlândia pergunta o que acontece se atrasar o pagamento do imposto. Se atrasar o pagamento do imposto, tem a questão da multa e juros, né? Multa e juros, como a gente falou na primeira pergunta, mesmo que o imposto inteiramente pago, a multa e os juros são calculados sobre o valor do imposto de renda devido. Então, se a pessoa tem R$1.000, por exemplo, de imposto de renda devido, atrasou a entrega, vai pagar a multa por atraso na declaração. Mas a multa por atraso no pagamento do próprio imposto, também eu tenho incidência de juros equivalentes à taxa Selic a partir do mês seguinte ao vencimento e multa equivalente a 0,33% ao dia de atraso, limitada até 20% do valor total do imposto devido. Perfeito. A Patrícia, lá do Maranhão, está perguntando se pode usar restituição para quitar débitos com a Receita. Sim, é possível, e a Receita Federal até adota esse procedimento, mesmo sem a pessoa pedir. É um procedimento que é chamado de compensação de ofício, né, que a Receita Federal, ela identificando quando da entrega da declaração, quando do processamento da declaração e da restituição, que existem débitos em nome do contribuinte, ela faz o que se chama de compensação de ofício, ou seja, ela abate o valor do débito eventualmente existente em nome do contribuinte. Se houver um saldo a restituir, ela devolve a diferença. Se houver o valor do débito for maior do que o valor da restituição, aí não é feita nenhuma restituição. Mas a pessoa pode discordar dessa compensação de ofício, que ela é avisada previamente, e se ela discordar, o que vai acontecer? A restituição fica parada até que ela resolva essa questão da pendência desse débito. O Felipe de Sorocaba, interior de São Paulo, quer saber como corrigir dados bancários para a restituição. Bom, eu imagino que a pergunta seja relacionada à preparação da própria declaração, porque quando a pessoa está fazendo a declaração, quando ela informa na declaração de bens as contas bancárias que ela detém, já na hora de escolher aonde vai ser feita a restituição, se ela não escolher a chave Pix para fazer a restituição, ela vai, a partir das contas que ela indica na declaração de bens, vai constar a opção dela escolher qual a conta que ela quer o crédito, se ela tiver mais de uma conta bancária. Então, se na hora dela fazer a declaração está aparecendo uma conta que ela não quer receber a restituição naquela determinada conta, ela precisa incluir na declaração de bens a conta bancária que ela quer receber a restituição, mesmo que naquela conta o saldo seja inferior a R$140. Então, ela precisa fazer a inclusão na declaração de bens dessa conta que ele quer receber a restituição. A Bianca, lá de Blumenau, pergunta como saber se eu caí na malha fina antes da restituição. Fazendo a consulta no site da Receita Federal. O site da Receita tem sempre o processamento das declarações, ela pode verificar como está o status da declaração dela, se está em processamento, se está em fila de restituição, se está em situação com pendências. Quando aparece ali com pendências a declaração, é porque tem situação de malha. Aí ela tem que clicar
da pesquisa, verificar qual é a origem da divergência ou da pendência que está sendo apontada ali. Consulta no site da Receita, no aplicativo da Receita ou no serviço do ECAC. Ótimo. O Jorge de Londrina está perguntando se pode deduzir consultas estéticas como Botox. Bom, consultas estéticas, procedimentos estéticos usando Botox, é possível sim deduzir. Possível, desde que seja um procedimento médico feito num estabelecimento hospitalar por profissionais médicos com CRM, emitida a nota fiscal correspondente ao procedimento médico, é uma despesa médica perfeitamente dedutível, desde que feita num estabelecimento hospitalar. Se feito, lógico, por um outro tipo de profissional, que não num hospital, que não numa clínica de médicos, que não emitida por um profissional com CRM, aí é mais difícil. E outra coisa, a nota fiscal do produto Botox, por exemplo, não é possível deduzir, mas a despesa médica num estabelecimento médico, num hospital, numa clínica, é possível sim fazer dedução. Ok, Jorge, então está respondido aí, pode usar, pode deduzir, né? A Helena aqui de Niterói está perguntando se pode incluir curso de idioma como dedução de educação. Não. Na verdade, despesa com instrução só seja despesas com ou ensino fundamental, ou despesa com creche, ou ensino médio, ou faculdade, ou curso de pós-graduação, ou curso de especialização profissional, mas curso de idiomas não é possível deduzir. A Andréia de Piracicaba pergunta se pode incluir netos como dependentes. Se houver a guarda desses netos, ou seja, se os netos estiverem sob a guarda judicial da avó ou do avô, sim, é possível deduzir. Do contrário, só as outras situações normais, né? O cônjuge, o companheiro ou companheira, em qualquer situação, desde que em convivência há pelo menos 5 anos, ou seja união estável, ou mesmo que não em união estável, mas que a convivência há pelo menos 5 anos, ou o cônjuge, ou os filhos até 21 anos, assim como os netos também, se estiver sob a guarda, até 21 anos de idade, ou 24 anos de idade, se estiver estudando, né? Seja em colégio, seja em faculdade, aí é possível. Ou se a pessoa tiver alguma debilidade, a pessoa esteja sob cuidados do avô, da avó, aí nessas condições é possível. Certo, obrigada. A gente está na reta final aqui, né, das perguntas, eu vou tentar fazer mais algumas, que são muitas, mas eu vou tentar fazer apenas mais algumas. A Fabiana de Campinas pergunta como declarar rendimentos de plataformas digitais como YouTube ou Uber. YouTube ou Uber. Aí depende muito de como é que ela recebe isso, né? Se ela recebe, por exemplo, Uber, o motorista de Uber, se ele recebe como pessoa física, não tem MEI, não tem nenhum CNPJ relacionado à atividade, ele tem que recolher aquele rendimento de Uber via carnê-leão, por exemplo, o procedimento que a gente chama de carnê-leão. Ou seja, mês a mês, fazer a apuração do carnê-leão. O próprio site da Receita tem também essa possibilidade de fazer o cálculo do carnê-leão, gerar o DARF do pagamento, e que, no caso de Uber, pessoal que transporte de pessoas, 60% do rendimento é considerado rendimento tributável. Então, a pessoa pode considerar 60% desse rendimento, fazer o cálculo no cálculo do carnê-leão, que esse cálculo do carnê-leão vai jogar a tabela progressiva, né, que é a tributação de, em média, 27,5%, dependendo do valor do mês, e mensalmente fazer o recolhimento do imposto, e ao final do ano,
próprio Carnê-Leão, se gerado no site da Receita, quando a pessoa vai fazer a declaração, se ela fizer a declaração pré-preenchida, esses dados que constam na base de dados da Receita vão ser transportados para a declaração de imposto de renda. Se esse motorista de Uber, se ele tiver, por exemplo, uma MEI ou algum outro CNPJ para informar esses rendimentos recebidos, aí vai ser tributado de acordo com aquele CNPJ. No caso de MEI, tem uma tributação mais simplificada, né? Mais simples, e que não se confunde com a tributação da pessoa física. No caso de rendimento de plataforma, também vai depender de como a pessoa está estruturada para receber, se ela recebe rendimentos de plataforma de YouTube, por exemplo, se ela não tiver nenhum CNPJ relacionado a essa atividade, mas receber como pessoa física, ela deve adotar o mesmo procedimento de informar esses rendimentos mensalmente nesse procedimento que a gente chama de Carnê-Leão, no site da Receita, e tributar esses rendimentos todo mês, fazer o pagamento do imposto e, na declaração de ajuste anual, fazer a consolidação disso para fins de reportar a origem dos rendimentos que ele tem. Tá, vamos para a última pergunta aqui, do Caio de Santos. Gente, infelizmente não dá para fazer todas, porque tem aqui mais um monte, só que mais variadas. A gente separou aqui, tem muita pergunta, mas eu vou tentar fazer Vamos uma ou lá. duas, mas depende aí se a resposta for simples ou não. O Tá Caio certo. de Santos quer saber como declarar despesa com cuidadores de idosos. Bom, infelizmente, a despesa com cuidadores de idosos, diretamente, apesar de ser muito necessária em várias situações, ela não é dedutível na apuração de imposto de renda. A pessoa pode até declarar o pagamento, mas não é dedutível, a não ser que ela consiga fazer o pagamento via um hospital ou uma clínica que esse hospital eventualmente forneça serviço de home care para a pessoa. Aí a despesa é uma despesa hospitalar e que ela pode deduzir, mas o pagamento direto para o cuidador de idoso não é dedutível por imposto de renda. Certo. Vou fazer mais uma, que são 18h57. O Vinícius de Fortaleza está perguntando se é verdade que MEI não precisa declarar imposto de renda. Veja, são duas coisas diferentes, né? A pessoa que tem MEI, o MEI é um CNPJ, uma pessoa jurídica. O MEI é obrigado a fazer a declaração anual de faturamento, o DAS, né, do MEI que a gente chama, e que ela vai anualmente, inclusive o prazo já está próximo, junho, julho, se não me falha a memória, o microempreendedor individual tem que fazer essa declaração de faturamento, que é justamente o que dá origem para o dono da MEI declarar na declaração de imposto de renda dele os rendimentos, que são os rendimentos da CNPJ. Então, são duas coisas diferentes. A pessoa física e a pessoa jurídica. O CNPJ apresenta a declaração da MEI e a pessoa física a declaração de imposto de renda. Ah, perfeito, perfeito. Entendeu? Esqueci o nome dele agora. Vinícius Fortaleza. Acho que uma última, para encerrar. Vamos lá. Patrícia de João Pessoa pergunta: dependente não precisa ter renda informada? Deve ter renda informada. Se tiver renda, tem que informar, é obrigado a informar. A pessoa incluiu um dependente e o dependente tem renda própria, necessariamente ele tem que informar. Essa, inclusive, é uma das causas maiores de inconsistência nas declarações de imposto de renda, que causa malha fina. A pessoa incluir a dedução como dependente, não incluir a renda do dependente na própria declaração. Perfeitamente. Olha, nós estamos encerrando a nossa entrevista de hoje com o doutor Edemir Marques, uma sumidade em imposto de renda. Acho que a gente respondeu aqui mais de 20 e poucas perguntas sobre dúvidas, né? Sim. Sobre o imposto de renda. Então, eu quero agradecer demais, doutor Edemir Marques, pela sua presença. Muito obrigada aí por todas as explicações, né? Que com certeza ajudaram, né? Foi um serviço, né, para os nossos Sim. telespectadores e ouvintes, né? Eu vou deixar aberto aí o espaço para o senhor falar aí o que acha importante agora.
Eu que agradeço a possibilidade, né, a oportunidade de ajudar nessa prestação de serviço. E, como a gente falou no começo, não deixa para a última hora a declaração. Mas, se não houver possibilidade, entrega a declaração. Não deixa de entregar a declaração, porque se a pessoa é obrigada a fazer a declaração e não apresenta a declaração, ela pode estar sujeita a multas, mas deixar de entregar é pior do que entregar em atraso. Então, entrega e depois tem um prazo de 5 anos para retificar se houver algum erro. Aí depois ela pode juntar a documentação, verificar o que falta na declaração originalmente entregue e fazer a correção depois. Então, não deixe de fazer a declaração. Perfeito, doutor Edemir Marques. Muito obrigada, foi uma honra tê-lo aqui novamente no BCTV. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite.